Muito bom dia, estamos de volta e aqui na sua Rádio Integração, aqui de São Miguel Paulista, aqui na capital de São Paulo. Hoje estamos para todo o Brasil através das redes sociais, Facebook, internet, no YouTube e também através do streaming do site radiointegraçãofm.net e no aplicativo Radiosnet. Estamos aqui então hoje com a presença do delegado aqui do estado de São Paulo, Dr. Roberto Monteiro, que já está aqui presente. Temos também aqui o Ribeiro de Souza, nosso presidente aqui da emissora, o Edson Xavier, que também hoje integrando a equipe aqui na entrevista e também na parte do YouTube, na transmissão. E temos o Igor, que sempre está aí na retaguarda, né, Igor? Muito bom dia, Dr. Roberto Monteiro, prazer em estar aqui em nosso programa hoje, participando desse debate, dessa entrevista, não é? E a gente é uma honra em recebê-lo aqui hoje pela manhã, nesta manhã de terça-feira, frio, chuvosa. Deu para chegar? Deu sim, bom dia a todos que estão acompanhando e todas também a Rádio Integração FM, aqui na Zona Leste de São Paulo, uma região muito importante da nossa capital. E eu fico muito feliz de estar aqui com todos, aqui no estúdio, falando um pouco sobre segurança pública, sobre o meu trabalho social, nesses 39 anos de exercício profissional como delegado de polícia. Não é de idade não, né, seu Ribeiro? Com certeza, o senhor tem São muita... 62 anos de idade, mas 39 como delegado de polícia. Com certeza, o senhor tem muitas operações aí que nós vamos comentar, não é? E eu quero cumprimentar também o Ribeiro, né? Bom dia, Ribeiro. Bom dia. Aliás, já participou agora há pouco, mas agora em definitivo, né? Exatamente, vamos começar. Bom dia, René Luiz, bom dia, Ligeirinho, bom dia, Igor, e bom dia, doutor Roberto Monteiro. É um prazer estar aqui com o senhor aqui para essa entrevista na Rádio Integração FM aqui em São Miguel Paulista. Doutor, a gente sabe que em São Paulo a criminalidade é muito pesada, né? E o senhor tem participado de muitas operações na polícia, né? Narcotráfico, roubos de carros, enfim, é uma infinidade que o senhor participou, não é? Atualmente o senhor atua ainda nessa área contra contrabando e drogas. O que foi a Cracolândia e o que é a Cracolândia hoje, não é? Porque existem coisas, por exemplo, por trás de tudo isso que a gente não sabe. A imprensa às vezes não divulga, mas tem como acabar com esse câncer que é a Cracolândia? Bem, Reni, a sua pergunta é uma pergunta bem complexa, né? Eu vou respondendo em partes, né? Em fases. Primeiramente, é um problema de São Paulo, mas também é um problema de todo o Brasil, a segurança pública. Certo. Até porque nós temos uma lei no Brasil penal muito fraca, que não coloca medo em ninguém, infelizmente. Hoje o que nós temos de mais aqui comum no Brasil é a impunidade. O bandido não tem medo mais de ser preso, porque sabe que vai ter muitos benefícios. Até hoje, apesar da aprovação no Congresso Nacional, a saidinha, a famosa saidinha de preso, ainda está acontecendo. Ainda está, né? Então, nós temos aí redução de pena, nós temos outros benefícios, como visita íntima nas cadeias, nos presídios. Temos uma série de regalias, de benefícios para os presos que sabem que não vão cumprir mais do que 1/3 de uma pena. E mais, hoje para ser preso no Brasil e em São Paulo também, obviamente, porque a lei é nacional, a penal, não é como em alguns países, de que a lei penal é estadual, cada estado tem o seu código penal. Aqui é uma lei para o Brasil todo. Então, nós sabemos que essa lei é muito fraca, essa lei prevê penas até que altas, mas na realidade, para os ouvintes aqui da Rádio Integração FM de São Miguel Paulista, eu posso dizer que a lei não põe medo em ninguém, porque o bandido sabe que dificilmente vai ficar muito tempo na cadeia. E quando fica, tem mais um detalhe, ele tem uma colônia de férias ali com seus comparsas,
com outros bandidos também, muitas vezes faccionados, pertencentes a uma facção criminosa. Então ele fica lá em completo ócio. Isto é, o que é ócio? Preguiça, sem fazer nada, tendo 4 refeições por dia. Muita gente que está nos ouvindo não tem 4 refeições isso, né, por dia, doutor? Com proteína. Tem que ter carne, tem que ter frango, tem uma nutricionista. Peixe. Opa, se tiver comida sem proteína, uma proteína forte como carne, peixe, frango, tem rebelião na cadeia. Então, na verdade, não há nada a se fazer. Não se estuda, não se trabalha, enfim, é o puro ócio, é o puro não faz nada. E depois sai pior do que entrou. Então nós temos um problema estrutural no nosso país muito grande, em São Paulo igualmente. Falando das minhas operações, Henrique, você falou da Cracolândia, eu fiquei, nesses 39 anos como delegado de polícia, fiz muitas operações importantes. E quem quiser acompanhar algumas delas, está no meu YouTube, @delegado Roberto Monteiro. Mas vamos aqui focar nos últimos 4 anos que eu fiquei comandando a seccional centro, a primeira seccional de São Paulo, que é a seccional que cuida do centro expandido da capital. Ali foram, eu posso dizer para você, Reni, são 4 desafios principais. O primeiro que eu enfrentei foi a Cracolândia, que já tem 30 anos aqui no Brasil de existência. Começou ali no entorno da estação rodoviária, da antiga estação, os mais antigos, não, senhor Ribeiro, se lembra? Lá da estação rodoviária. Praça Princesa Isabel, aquelas migrações. Era um pouco mais para dentro, mais né? para dentro, né? Perto dali da estação férrea, né? Estação da Luz. Então, quando a nossa rodoviária de São Paulo mudou lá para o Tietê, muita gente até achou que era um absurdo, que era muito grande, hoje é pequena, né? Vê, né? O tamanho da capital. Aquela zona da antiga rodoviária, que era até um prédio futurista, todo em acrílico e tal, aquilo foi abandonado e se instalou o tráfico de drogas e o consumo de crack no Brasil, naquele local, principalmente por prostitutas, o pessoal que estava ali, andarilhos e, enfim, desocupados em geral. E aquilo durou 30 anos e nós, nos últimos 4 anos que eu estive à frente da Seccional Centro, nós fizemos a Operação Caronte ali, que resultou na prisão de 196 líderes do tráfico de drogas, né? E também na apreensão de uma quantidade gigantesca de drogas, fechamento de hotéis, de pensões, de lojas, de ferros velhos. E agora eu vejo com muita alegria que foi retomada, depois de 2 anos, a mesma forma de trabalho da Operação Caronte, pela Operação Dignitar e Salutas, que é dignidade e saúde. E saúde, né? A gente sabe que é difícil, não é? Agora, esses que foram presos, não teme, por exemplo, chegarem outros comandantes aí do tráfico, né? Por exemplo, que dão conta ainda essa aglomeração aí que é a Cracolândia hoje? Olha, Reni, a sua pergunta é muito boa, porque na verdade, quando se prende um traficante, rapidamente a facção criminosa que atua na Cracolândia repõe esse líder. Nós estamos falando aqui de 196 líderes do tráfico presos. Não são aqueles que são os famosos vaporzinhos, não, que vendem em pequena quantidade. São líderes do tráfico. Mas, logicamente, são repostos. Por isso que o combate ao tráfico de drogas tem que ser diário, contínuo. E não basta só prender o líder do tráfico, o vapor também. Nós temos que fazer o estrangulamento do tráfico de drogas na parte que mais é importante para eles, que é a parte financeira, né? A lavagem de dinheiro, a ocultação de bens. E isso que nós fizemos na Operação Caronte está sendo retomada agora depois aí de 2 anos praticamente, por conta que no início, na mudança do governo, houve uma discussão muito grande, Reni, Ribeiro e Edson, sobre qual a forma de se trabalhar. Certo. Então, na mudança de governo, nós tivemos aí esse ato, essa demora, até porque muita gente é entendida, mas não sabe do que está falando. Sim. Então dá o palpite errado. Exatamente. Na verdade, para quem está nos ouvindo aqui na Rádio Integração FM,
a atividade policial é como o futebol. Todo mundo é técnico, todo mundo entende. Aí eu fico ouvindo lá, falo, meu Deus, essa pessoa fala com tanta propriedade e com tanta certeza. O que ela entende de segurança pública? Nada. Mas vai lá dar opinião, vai atrapalhar o trabalho da polícia, do Ministério Público e da Justiça. Aí me lembra muito, como eu disse aqui, técnicos de futebol que nunca vestiram uma camisa ou colocaram uma chuteira nos pés e sabem tudo, né? É que nem, por exemplo, agora, né, tivemos essa queda desse avião na sexta-feira, não é? Se fazem inúmeras hipóteses, né, de que poderá ter acontecido, né? Mas tem gente que fala com uma convicção, doutor, que parece que é aquilo mesmo. A gente tem que esperar ver, né, o que está acontecendo, e bem lembrado, o que foi acontecer. Reni, por você, esse fato da queda do avião, além dessas questões aí de gente que não entende nada do assunto dando palpite, nós tivemos a incidência de um crime que vem se avolumando no Brasil, que é o estelionato. Vários golpes estão sendo praticados por pessoas que se passam como familiares da vítima do acidente aéreo que ocorreu na sexta-feira. Então veja, inclusive tem uma matéria aqui da Folha hoje. E tem uma operação, né, doutor? Não, mas importante essa matéria da Folha, que fala o seguinte... que no Brasil, o número, quer ver? Está aqui, ó. No Brasil registra por hora, o Brasil registra por hora mais de 4.600 tentativas e golpes financeiros por hora. Então veja, pegaram as fotos das vítimas e começaram a extorquir, fazendo páginas pedindo contribuição em dinheiro. Doações para enterrar o... Veja só que absurdo, exatamente. Agora, doutor, tem como prender esses indivíduos que fazem isso? Porque eles utilizam de uma ferramenta que é o IP, né? Que é o computador, onde está enviando as mensagens, aonde criaram essa página. Tem como prender esses... Aliás, a operação de hoje que está acontecendo nesse momento... Exato. Nós temos uma divisão de crimes cibernéticos na Polícia de São Paulo, especialmente, né? No Brasil também há delegacias especializadas, mas aqui em São Paulo nós temos uma divisão muito bem preparada. Mas aqui nós esbarramos naquilo que eu disse no início aqui da nossa conversa. Você já viu alguém ser preso no Brasil por estelionato? Isso é o problema. Se alguém viu, quem está nos ouvindo aí, quem está do outro lado, né, ouvindo o rádio, né, Ribeiro, sabe? Se alguém viu, me conta, porque é muito raro, não é? É muito difícil. É muito raro. Eu tenho acompanhado, principalmente aqui no 63DP, o que acontece, a polícia traz o elemento lá, aí o policial fica lá fazendo BO e o estelionatário sai e vai embora e a polícia é quem fica lá 2, 3, 4 horas e não acontece nada. É verdade. Falando o que o doutor Roberto falou sobre o caso das leis, eu tenho uma vez, sempre falo aqui e também até lá nas reuniões do Conselho do CONSEG sobre esse problema que nós temos visto. Infelizmente, o bandido, o vagabundo tem mais vez do que o cidadão honesto. A gente vê o que acontece, eu estou cansado de ver lá no 63, já aconteceu esses fatos aí, doutor. Inclusive esses dias atrás, foi sábado agora, o rapaz que ele tomou uma cachaça e estava dirigindo e atropelou um senhor lá. Ele socorreu, só que ele ficou preso. Como é que pode? Até eu falei para o doutor Júlio, falei, como é? Não foi preso, ele foi preso aqui na nossa distrito, não, foi lá no 24DP, Gerson 4DP. Ele socorreu porque ele tinha bebido, e então ele está preso até hoje. Enquanto o bandido, o vagabundo, chega na delegacia, entra por uma porta e sai pela outra. Olha, eu nesse ponto eu ouso discordar do senhor, que na verdade aquele que dirige alcoolizado, ele é tão criminoso como qualquer outro. Exatamente. Porque ele tira a vida das pessoas também, né? Então, na verdade, o que eu penso é que nós, eu defendo inclusive, tolerância zero quanto crime e criminoso. Exatamente. Não interessa qual crime foi praticado. Sim. Aliás, nos países onde houve um combate eficiente ao crime,
onde a segurança pública melhorou muito, um exemplo, Nova York, nos Estados Unidos. Lá o governo da cidade, Rudolph Giuliani era o prefeito, colocou tolerância zero em Nova York. Quebrou um vidro de uma casa, cadeia. Sujou a rua, bateu o carro, furtou, roubou, praticou estelionato, cadeia. O que o marginal tem que ter certeza é da punição. Isso que ele tem que ter certeza, é qualquer do crime. Então, aquele que bebe e dirige, ele assume o risco de matar, de causar um grave dano físico à vítima. Esse é tão criminoso como qualquer um. Então, nós temos que, eu defendo isso e penso que as pessoas também estão já aqui por cima, na cabeça aqui, né, nas tampas, como se diz, com a criminalidade. O que eu defendo é que a lei seja cumprida, seja tornada mais rigorosa no Brasil, para que nós tenhamos paz. Hoje, seu Ribeiro, o bandido está na rua e nós estamos presos dentro de casa. Exatamente, é isso que eu acabei de falar. O que eu acho estranho é que enquanto o bandido, eu sei porque já aconteceu várias vezes, até que o meu filho, que é tenente da Polícia Militar, e foi ver com o cara preso na delegacia, o cara estava com sacola cheia de droga, dinheiro também que tinha vendido a droga, e chegou lá na delegacia, era até uma delegada, ela falou assim para ele, olha, vamos fazer o seguinte, mas a droga estava lá em cima da caçamba de lixo lá, não pode ter, eu não posso prender ele. Eu achei isso, eu falei, como não pode prender? Porque ele estava, não, mas como é que vai provar que a droga é dele? Se ele está sentado em cima da caçamba, tá a droga do lado dele, estava com o dedo da droga, e dizer que não estava, quer dizer, o que eu acho errado é aquilo, quer dizer, a lei existe para um, para outro não. Então é isso, eu acho que tem que ser para todos. São fatos absurdos que acontecem. Inclusive, o seu filho, que é oficial da Polícia Militar, nós temos limitações até na revista. Quando há fundada suspeita para fazer uma abordagem de um indivíduo, uma pessoa na rua, às vezes depois da abordagem ao flagrante do tráfico de drogas, e depois a justiça invalida, porque não havia fundada suspeita para a revista. Então são absurdos que a lei brasileira prevê que a gente não pode concordar. Um outro exemplo, lá no Supremo Tribunal Federal foi julgada e aprovada a descriminalização do uso da maconha até 40 gramas de quantidade. Então veja, quem está nos ouvindo, nós sabemos que 40 gramas faz, em média, 130 cigarros de maconha. Então veja, um traficante perto da porta de uma escola com 130 cigarros, que dá 40 gramas, somando todos. Ele não é traficante? Chega a polícia, pega ele e fala, olha, pode pesar, seu policial, tem que andar com balança, né? Eu estou pensando até andar com uma balança na viatura, porque tem que pesar. Então, pera um minutinho só, para tudo, não vamos prender não, vamos pesar primeiro. Aí põe lá, tem razão, deu 39 gramas e meio. Pode continuar. Pode ir embora, viu? Fique à vontade, fica na porta da escola, vendendo as suas 39 gramas de maconha, tá tudo certo. Então isso é um absurdo que nós estamos vivendo no Brasil. Isso não pode ocorrer. Nós vemos cada bobagem que se aprova no legislativo brasileiro e também, infelizmente, no judiciário com decisões que não deveriam ser do judiciário, deveriam ser do legislativo. Exatamente. Porque os representantes, os vereadores, deputados, senadores, refletem a nossa vontade. Agora, se nós fizermos uma enquete aqui, a maioria dos brasileiros e brasileiras são contra a descriminalização da droga e aprova. Como que pode aprovar? Nós vamos ter uma geração de futuros aí, usuários de drogas, porque a maconha é a porta de entrada de outras drogas mais pesadas. É tanta coisa, né, doutor, que se fez, né? A gente vê que tem coisa muito errada. Aprovação mesmo, agora o senhor falou da saidinha, que foi aprovada. Mas já estão querendo soltar. Estão dizendo que vão fazer mutirão para dar
inclusive, fazer a soltura depois, porque as cadeias estão cheias. Olha, Não, mas- construam-se mais cadeias, não Mas diz pôr que na rua. agora, para quem é preso agora, para quem está lá, não é válido isso aí. É verdade isso? É verdade. Quem já está preso, ainda a saidinha é válida. É válida, E né? mais, o governo federal agora, o Ministério da Justiça, está aprovando o aumento do indulto presidencial para que mais presos sejam colocados na rua. E qual é a motivação? Qual é a razão? É porque as cadeias estão cheias. Então veja, o povo não aguenta mais a insegurança pública, o crime e os criminosos. E o governo, está falando o governo do presidente Lula, falando de dar indulto, indultar bandidos porque as cadeias estão cheias. Mas por Então quê? veja, é um absurdo tão grande que eu não me conformo e peço até desculpas aqui pelo meu inconformismo, entendeu? Mas por todos que, nós vamos- doutor, por que não se entrega a iniciativa privada, por exemplo, de construir cadeias e elas tomarem É um conta, modelo assim? que se tem em vários países do mundo de privatizar o sistema carcerário. Agora, o mais importante é que nós tenhamos mais cadeias, mas cadeias que reeduquem, regenerem o preso. Eu já o falei aqui no preso. início da nossa conversa Aham. que a cadeia é uma oficina do diabo. Ninguém Sim. trabalha, ninguém estuda, ninguém faz nada. Uhum. Só, aliás, faz sim, né? Pega telefone celular e fica aplicando golpe nas Que, pessoas. aliás, Dentro era pra- da cadeia. Era para ser proibido isso aí, mas É óbvio. nunca óbvio. proibiram, Mas né? entra celular. Não, é proibido, mas entra celular. Só Deus sabe como. Dentro da cadeia. Aham. Bom, a gente sabe, né? Mas não vale nem a pena citar exatamente. aqui. Mas, enfim, por atos de corrupção de alguma pessoa. Entra celular e eles ficam lá praticando golpes. Quem não recebeu aquela telefonema 2 da manhã, imitando a voz de uma criança, papai, estou sequestrada. Eu já recebi. Então, Eu acho já que todo recebi. mundo aqui nessa sala recebeu. Já recebi. Ribeiro, Edson, todo exato, mundo. Eu recebi da minha neta. A minha neta estava do meu lado e o cara ligou que estava com ela, aí começou a criança chorar, não sei o quê. Mas eu falei, olha, meu amigo, faz o seguinte, porque senão eu vou matar. Pode matar, eu não gosto dela mesmo. Mas então, Minha neta estava do lado, aí o cara desligou o telefone. é um absurdo tão grande e as pessoas, e pior, né? Sabe quem são as maiores vítimas desses golpes por telefone, por internet, digitais, enfim? São as pessoas idosas, que têm Exatamente. pouca habilidade com esses meios eletrônicos e digitais. Então, veja, a gente vê cada situação no Brasil que a gente fica espantado, né, com tamanha falta, vamos dizer assim, de sensibilidade. A verdade que eu sinto nas ruas, eu sou delegado de polícia há 39 anos e sempre fui muito aberto a conversar, dou meu celular para todas as pessoas. Tem gente que não dá, autoridade que não dá o celular, não quer ser não dá, incomodada. não. Não, eu gosto de ser incomodado, das pessoas pedirem Pra saber ajuda, pedir orientação, pode me ligar. Bom, aí o que eu percebo é que as pessoas não aguentam mais essa criminalidade, essa situação que o Brasil vive. E eu vejo em outro caminho, em outra direção, o governo falando em indulto, querendo manter a saidinha, perdeu, derrubaram o veto, mas agora, não, mas quem já tem, só daqui para frente. Exatamente. Enfim, o povo não suporta mais o crime e os criminosos. Então nós precisamos lutar para que isso mude. E cada dia, doutor, cada dia a gente fica ouvindo uma e outra que aparece, né? É a questão, por exemplo, do INSS, que tem as extorsões, que o cara liga em casa, que pega aquele empréstimo consignado, quando vai receber no fim do mês, pô, mas me faltou dinheiro aqui. Onde foi o dinheiro? Alguém aplicou, tá? Agora, deveria ter mais controle, por exemplo, a Previdência, devia ter mais controle sobre isso, né? Agora, sempre as pessoas são alertadas, né? Para quê? Para que elas coloquem lá no meu INSS, por exemplo, uma trava para ninguém poder. Não, eu não quero empréstimo consignado, eu não quero. E se alguém entrar lá, já está escrito lá que não pode e acabou. Mas Reni, veja, aí, há fraudes em todo lugar. Não é só no INSS, Todo é no nos Brasil. bancos, é correio. correio. Veja,
criminosos se passando por agentes do Correio, eu até coloquei nas minhas redes sociais, @delegado Roberto Monteiro, estavam dizendo o seguinte: olha, sua encomenda chegou do Shopee, por exemplo, de outra empresa estrangeira, e você precisa pagar tantos reais para você ter a tua encomenda na sua casa. Falso. E as pessoas, milhares de pessoas caíram nesse golpe. Vai lá e paga. Então, eu não sou contra o benefício, porque na Associação dos Delegados de Polícia eu tenho desconto também, de benefícios e tal. Eu não sou contra o benefício, eu sou contra a fraude. Se o aposentado, ele é contatado com a empresa idônea, tem um desconto do benefício de plano de saúde, odontológico, auxílio funeral, seguro de vida, ok. E por preços baixos, né, ok. Mas o que eu sou contra é o golpe. Até porque, se a gente pegar um aposentado, a gente percebe que ele não consegue usar o SUS. Ele não consegue ser bem atendido no SUS, que é uma falha do governo também. Aí, como um todo, a saúde não é boa no Brasil para todo mundo. Quem está me ouvindo fala, olha, eu quero fazer uma tomografia computadorizada. Vai lá no SUS. Demora 2 anos? Meu Deus do céu. Demora muito. Um exame de sangue, uma consulta com um especialista. Então, eu não sou contra os benefícios que nós recebemos, funcionários públicos, os aposentados. Eu sou contra as fraudes. Empresas que são empresas bandidas, cujos diretores, gestores deveriam estar na cadeia, como eu defendo tolerância zero. Agora, o que o senhor acha, por exemplo, da audiência de custódia? Porque foi aprovado, aliás, uns 3, 4 anos que foi aprovado isso, né? E a gente sabe que às vezes a audiência de custódia, ela liberta muita gente da criminalidade. Veja, ao princípio da audiência de custódia, eu sou a favor. Isso não é novidade, vários países têm de apresentar, aliás, lá nos Estados Unidos, que as pessoas acompanham, que estão nos ouvindo em filmes, o julgamento é rápido. Você vai na audiência de custódia, se for um crime leve, o juiz aplica a pena ali, de cadeia, inclusive, rapidamente. Aí eu falo que a punição é certa. Já vai no mesmo dia seguinte, a polícia leva ao tribunal, aí aqueles filmes que a gente vê americanos, né, o juiz já julga cadeia ou multa, e multa altíssimas. Então, em relação ao princípio norteador aí da audiência de custódia, eu sou a favor. O que eu não sou a favor, infelizmente, é da lei brasileira, que é fraca, e nós temos juízes que têm que cumprir a lei, não tem como, os delegados também, promotores, mas também temos juízes que são chamados legalistas, que são bonzinhos demais. Quem está nos ouvindo deve ter visto nas redes sociais um preso numa audiência já de instrução do processo, e uma juíza fala assim: você está com frio? Quer um cafezinho? Desliga o ar-condicionado aí, coitadinho do preso, está com frio e tal. Enfim, agora eu pergunto, direitos humanos? Ok, né? Para quem acha que deve ser levado ao extremo como esse, mas a pergunta que fica aqui para os ouvintes da Rádio Integração FM é: com a vítima há o mesmo respeito? Ninguém chora por vítima no Brasil, mas só pelo bandido. Infelizmente, no Brasil, direitos humanos é assim. Aqui é direito dos humanos. A gente sabe dessas consequências. Olha, eu vejo até igrejas aí entrando no meio dessas paradas todas, né? Mas eu vejo que, por exemplo, recentemente aqui na Tiburcio de Souza, né, um trabalhador, motorista de ônibus, só porque ele não parou no ponto, e o cara falou: não, para aqui. E ele não parou, ele falou: não, vou parar no ponto. Foi morto a tiros. A tiros. Absurdo. Agora te pergunto, muita doutor, proximidade com o sindicato dos motoristas, cobradores e trabalhadores no transporte urbano sobre rodas de ônibus aqui em São Paulo, né? Eles são vítimas de vários crimes, de agressões, de depredações dos ônibus. É uma coisa absurda a falta de respeito com o transporte coletivo, que é fundamental para o paulistano, não só de ônibus, mas também sobre trilhos. E a gente vê a depredação dos trens, de praças públicas.
por quê? Aí voltamos ao início da nossa conversa. Porque ninguém tem medo do crime de dano. Ninguém tem medo de atirar e matar o motorista, porque sabe, bom, eu não vou ficar muito tempo preso. Então, é um absurdo. Esse foi preso, estou sabendo Esse que foi a delegada preso. Mas quanto lá tempo vai ficar preso, Reni? A gente não sabe. Ah, pouquíssimo tempo. A gente não sabe. Mesmo condenado, vai ficar pouco tempo preso. Então, o senhor também fez assim, esteve fora do país, não é? Fiz vários cursos no exterior, nas polícias, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, vários. E para conhecer um pouco da realidade de outros países. De outros países, né? Agora, voltando ao centro de São Paulo, você me perguntou, a gente acabou aí desviando para outros temas importantes também, mas lá no centro de São Paulo eu fiz a operação For Partes, que nós aprendemos ali no quadrilátero das motos, mais de 1.000 toneladas, vou repetir, 1.000 toneladas de motopeças furtadas, roubadas e receptadas. Aí eu falo o seguinte, muitas dessas motopeças apreendidas tinham pingos de suor daquele trabalhador que perdeu a sua moto, que trabalha com a moto, né? Ou pingos de sangue daqueles que morreram tentando escapar do marginal com a sua motocicleta também. Meu Deus. Então é um absurdo muito grande. E fechamos 54 lojas, interditamos com a Prefeitura de São Paulo e também com a Secretaria Municipal aqui da Fazenda. Aliás, Secretaria Estadual da Fazenda. Então, são trabalhos importantes que nós fizemos, como também a Operação Hades no Brás Paris, para reprimir uma facção criminosa que age ali no Brás Paris, no comércio de rua. Que vende os pontos. Exatamente, Reni, está bem informado, o Reni conhece bem. Vende os pontos e cobra a milícia, que é a segurança, e o gato de energia elétrica, que é o furto de energia elétrica da Enel. E é mais, extorque os comerciantes, que são pessoas que trabalham muito, pessoas honestas, que são extorquidas por esses marginais que exploram ali vias públicas, ruas da cidade de São Paulo. E por que isso acontece? Porque, na verdade, nós prendemos. Quem não se lembra daquele tal de um dos chefes, líderes, que batia nas pessoas com filmagem, tinha dinheiro em cima da mesa ali, eu acho que eu lembro. Pois é. O que aconteceu com ele? Está solto já. Já cumpriu uma pena e agora já está na rua. Aí volta tudo aquilo que o senhor comentou, né? Outra coisa, Léo do Moinho foi preso agora novamente. Nós prendemos em 2021. Ficou 1 ano e meio na cadeia, traficante. Foi colocado em liberdade e agora foi preso novamente em Praia Grande na operação agora atual saúde, Dignidade e Saúde, Dignitas e Salutas. Mas enfim, então o que está fazendo na rua um traficante contumaz, o tal do Léo do Moinho, que foi preso por mim e pela minha equipe em 2021. Já estava solto, foi preso de novo, fazendo a mesma coisa, seu Ribeiro Reni, coordenando o tráfico de drogas aonde? Na Cracolândia. Eu vejo, não é, que a polícia civil, militar, ela está enxugando gelo, porque todo o trabalho de vocês, anos, o senhor tem 39 anos, né, de polícia, quantas apreensões, quantos presos, e a gente vê, né, uma hora para outra estão soltos. Então quer dizer que as leis no Brasil não funcionam. Eu falo para você uma coisa, eu me sinto enxugando gelo, sem dúvida nenhuma, mas se você perguntar, Reni, Ribeiro, Edson, mas você se cansa de enxugar gelo? Não. Eu adoro o que eu faço, sou vocacionado como delegado de polícia. Né, não paro de trabalhar, fazia 2 operações por dia, até me licenciar, porque agora eu sou pré-candidato a vereador em São Paulo. E aí, muita gente pode perguntar, mas você gosta da polícia, pré-candidato a vereador, por quê? Porque eu não me conformo com a situação atual do nosso país, do nosso estado de São Paulo, da nossa cidade de São Paulo. E eu percebo que, para parar de enxugar gelo, eu vou ter que ter um mandato eletivo para poder lutar contra esses absurdos que acontecem no Brasil, especialmente da impunidade que impera na nossa cidade, no nosso estado, em São Paulo também. Alguma coisa, né, a ser feito, algum projeto, isso encaminhar ao menos, né, para ver se
se alguém, não é, realmente tem acessibilidade, que tem coisa que está errada, e alguém tem que gritar, alguém tem que fazer alguma coisa. E só com o mandato eletivo a gente consegue fazer isso, exatamente, viu, Reni? Porque, veja, se eu passo do limite, é você ter a orelha puxada pelos órgãos da polícia, ou próprio autoridades do Estado de São Paulo. Então eu tenho limite para falar, né? Eu gostaria de falar muito mais coisas, mas Sim. eu não posso. Então, com o mandato eletivo, eu tenho liberdade para falar o que eu penso e defender a população. Que a população que está me ouvindo hoje, está nos acompanhando, sabe que está à mercê dos bandidos hoje em dia. Então precisa ter gente que tenha coragem, como eu tenho, de falar, de colocar o dedo no machucado, né? Para não falar ferida, né? No dedo no machucado, na ferida, porque nós temos que mudar esse estado, porque ninguém aguenta mais. Essa é a verdade. E não parar por aí, né, doutor? Como Não. o senhor tem essa boa vontade, essa garra que sempre teve, né, de ir em frente e assumir todas essas operações, né? Eu acho que tem que seguir em frente. Não é só isso, viu, Reni? Tem que... eu tenho um trabalho social também, de muitos anos. As pessoas me veem como delegado de polícia, muita gente me conhece também pelo meu trabalho social de muitos anos. Eu tenho uma visão muito, vamos dizer assim, muito própria daqueles que enxergam a dificuldade das pessoas também. Eu, como cristão, eu creio que todos têm condições de obter o perdão de Deus, até pelo ministério da reconciliação, que Jesus sofreu na cruz por nós, para que nós fôssemos perdoados perante o Pai, que é Deus. Certo. Então, nós todos temos condições de sermos perdoados. Basta querer, basta procurar Jesus. Sim. Aí eu falo, o preso tem condições de se recuperar, se regenerar? Sim, ele tem que pedir perdão e procurar a Deus, seguir os mandamentos que estão muito claros aí, que Jesus nos ensinou. Agora, a última pergunta, eles querem isso? Com toda essa moleza que tem na cadeia, com toda essa impunidade que existe no Brasil? Não querem. Então a vida do crime é uma vida que é atrativa. Eu vou muito em periferia, e aqui na Zona Leste, vou muito aqui no fundo da Zona Leste, e tudo mais, em comunidades. A gente vê que ali os jovens, a referência dele é o traficante, aquele que é o disciplina do tráfico, que ele vê o disciplina, o traficante com tênis bacana, de R$1.000 e poucos, uma roupa legal, corrente de ouro, e fala, eu quero ser isso na minha vida, eu não tenho outra perspectiva, eu não consigo ser mais nada para ter uma ascensão, para subir, para crescer na vida, a não ser para o crime. Está errado. O Estado tem que estar presente também nas comunidades, dando chance das pessoas escolherem um outro caminho. Exatamente. Se não tem o freio pela religião, por Deus, tem que ter também as condições de obter um outro caminho, de conseguir uma ascensão de vida, uma profissional, social, através da educação do trabalho. Nós precisamos dar mais condições a essas pessoas e também fazer com que as pessoas tenham o mínimo de dignidade para viver, para morar e para comer também. Eu vou em casas que não tem nada, a não ser água na geladeira. Então, triste, né? O que um pai e uma mãe pode fazer por esses filhos que vão ver lá o traficante com dinheiro, bem vestido, com carro legal? É difícil. Eu sinto também essa dificuldade e por isso que eu falo que o mandato eletivo, eu não estou aqui por poder, não quero ser vereador em São Paulo para ter poder ou ter status. Eu já tenho, já sou delegado há 39 anos, já sou reconhecido, as pessoas me acompanham na televisão, não preciso mais nada, a não ser ajudar as pessoas contra o crime, contra os criminosos e também ajudar a melhorar a vida das pessoas que mais precisam aqui em São Paulo. Com certeza. Eu quero passar a palavra do Edson Xavier também, nosso grande colaborador, ele que tem uma... O Ligeirinho, né? o Ninguém falou o apelido dele, o Ligeirinho. Ligeirinho, ele que tem também uma avançada equipe aí no Estação Imprensa, no YouTube, no Facebook, né? Bom dia. A audiência é enorme, É né? enorme, né? Bom dia, Edson. Aproveitando, fazer um merchan aqui. No dia 18 de domingo, agora estarei em Guarulhos, no Rancho Sertanejo.
e recebendo um certificado, junto com outros radialistas, né, o Samuel Gonçalves, que você conhece, e tantos outros aí, justamente pelo trabalho nosso no rádio, né, e na internet. Faço questão de falar que o delegado, hashtag aí pessoal, hashtag delegado do povo, com certeza você vai encontrar lá o Dr. Roberto Monteiro, delegado do povo. E, viu, delegado, doutor? Estou ouvindo. O Reni tentou fazer uma biografia sua, mas não dá, senão vai dar uma bíblia aqui. Né? Tem um trabalho extenso. Eu quero relembrar aqui, aproveitando, eu até gravei, quando a gente é do rádio, o senhor acho que você conheceu, trabalhei na equipe do Afanásio Jazade na época. Me entrevistou várias vezes, o Afanásio, o Gil Gomes, na época daquele programa Aqui e Agora, do SBT. Aqui Agora. Então eu estou lembrando o tempo que eu aprendi muito, eu entrei na Rádio Capital, já tinha feito um trabalho como comunicador no interior de São Paulo, né, na Rádio Técnica de Atibaia. Inclusive eu comentei sobre essa semana, sobre a minha história e minha biografia. Mas aqui a gente está falando de delegado, mas tem a ver com a segurança pública, porque o Afanásio Jazade, eu entrei na Rádio Capital como tirador de xerox. Nem existe essa, mas eu aprendi bastante. Até o meu linguajar hoje o pessoal faz uma comparação e no fundo acho que convivi muito com ele. O Afanásio que vai nos ouvir, um grande abraço. Muita gente, talvez eu tenha entrevistado em maior audiência, e eu quero pedir desculpas aqui, eu estou assinando, mas não dá para mandar outro, tem muita gente aqui. Eu vou passar o link. Como é importante a segurança pública e a autoridade. Está todo mundo muito impactado com a insegurança, né, que nós temos em São Paulo, no Brasil como um todo. Agora, eu estou pensando como a gente tem ouvinte falso também, tem um tal de Igor Pires. Agora que ele assinou aqui, ó. O operador da rádio, ele está... O Igor está aqui quietinho, ó. E aí eu quero mandar um abraço aqui para tem história também, conheci lá há muito tempo o Jorge Damião. O Jorge Damião, meu amigo querido, que é coordenador da minha pré-campanha. Eu falo pré-campanha, que a campanha só começa dia 16 agora de agosto. A campanha oficial, Então a gente não pode falar de número, não pode falar de campanha antes do dia 16. Mas veja, a minha campanha já está nas ruas há muitos anos com o meu trabalho da polícia e também com o meu trabalho social. As pessoas me conhecem, sabem que aqui tem verdade, tem compromisso, não tem papo furado não. Aqui é sim, sim ou não, não, como diz a Bíblia. Tolerância zero sempre. Ninguém aguenta mais bandido aqui em São Paulo e no Brasil como um todo. Porque no Brasil, infelizmente, é assim, a desgraça que acontece hoje, amanhã já é passado, né? Porque infelizmente de ontem foi esquecido. Já falei aqui, Edson, ninguém chora por vítima no Brasil. Bandido tem fila para chorar pelo bandido. Exatamente. Com certeza os ouvintes aqui vão lembrar da Eliana Barreto. Eu até gravei esse nome. Uma moça, uma senhora, já jovem senhora bonita, aqui do Vale do Paraíba. Ela simplesmente, né, é o cotidiano, o dia a dia, nessa distorção. Só que é o seguinte, no âmbito pessoal ninguém tem nada a ver com a vida dos outros. Agora, quando você pratica aqui, o esposo dela trabalhava em São Paulo, segunda a sexta-feira, voltava e construiu realmente um patrimônio aqui na região, me parece, Aparecida, Taubaté, região de Aparecida, inclusive Cidade Santa, né? Sim. E o que ocorreu? Ela simplesmente arrumou um amante e planejou o assassinato do próprio marido. Ele morreu. É comum isso, é um crime muito comum. Né? E o que ocorre é o seguinte, ela fez os trâmites legais, policiais e tal, aconteceu o crime, o que o mandante está preso, né, o namorado dela, a mãe, sei lá qual. E ela agora, foi reduzida a pena, porque não faz muito tempo. Foi reduzida, e a razão foi essa, ela está lendo um livro, e outra coisa mais assim, como o senhor disse, está dentro da lei? Está. Mas é um absurdo, quer dizer, olha, aqui no Brasil, Edson, nós temos uma coisa, o refis da pena. Não tem refis para pagar impostos? Você vai lá, tem descontão, né? Da prefeitura, do estado, do governo federal. Aqui no Brasil nós temos o refis da pena. O cara toma 10, 15 anos, cumpre 3. Pagou o refis. E essa mulher já está na rua. Essa que matou, planejou, com aí crueldade, o assassinato do próprio marido está na rua. O próprio delegado. Agora, só para encerrar aqui a minha participação, eu ia dar um cutucu no nosso diretor aqui para falar isso, porque além de ser um excelente profissional, autoridade, policial por vocação, igual eu na segurança, estou um ano acima dele na questão
Claro que eu não entendo mais do que ele, né? Mas eu sou do tempo da FEBEM, a gente ia ali na FEBEM Tatuapé, Rua de Tavares, quando no governo Mário Covas, eu estava lá, junto com os bombeiros policiais militares, trabalhando numa grande empresa, parceria com a polícia militar. Aí os mocinhos lá, 18 anos, 2 metros de altura, eles não gostaram do bife, estavam sem sal. Sim. Literalmente isso. E eles queimavam os colchões. Aí o saudoso Mário Covas liberava, né? Liberava. O Quest, também da época do Quest. Eu estou falando do governo, mas não estou criticando, pessoal. Estou falando só para que vocês lembrem. Não sei se isso aí está no Google, mas assim, o governo atendendo os bandidos, né? Os marginais da FEBEM, que na verdade foi uma verdadeira escola, na minha época. Uma escola do crime. De lá eles iam para o Carandiru. Como que as pessoas vivem hoje em dia aqui em São Miguel Paulista? As casas têm grades altas, tudo fechado, o pessoal não sai à noite para ir até uma padaria, ir até qualquer lugar. É câmera para todo lado. Enfim, você não vê gente na rua. Eu sou da época, eu tenho 62 anos de idade, eu sou da época que as pessoas punham as cadeiras no calçada para tomar fresca da noite, né? Bater o papo, tomar um cafezinho, uma cervejinha. Hoje, as pessoas estão dentro de casa, trancadas, e olha lá, você toca a campainha, não atende depois das 8 horas da noite. Onde está o bandido? Na rua, solto, à vontade. Então isso é um absurdo que nós estamos vivendo no Brasil. Eu fico indignado. Quando eu cheguei em São Paulo era assim, doutor. A mesma. A gente ficava na calçada. A gente não é tão velho, né, Renê? Nós somos tão velhos assim. Nossa idade. Presidente, eu quero. Isso é muito importante, para mim também. Ele já iniciou aqui, mas algumas pessoas não sabem, mas ele está todo dia, assim, o pessoal ligar a televisão lá, e todo domingo ele está lá, faz questão, você me anda pra caramba. E ele tem a essência de participar dos projetos sociais muito importantes. Não, eu faço parte da... Bom, bem, isso aqui o Edson colocou, é importante ser ressaltado. Eu faço parte da AMAS, da diretoria da AMAS, da Associação Mundial de Assistência Social, da Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago e da bispa Francileia. Lá eu sou batizado nas águas, e nosso trabalho social em todo São Paulo, em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil e também mais em 22 países onde a AMAS atua em paralelo com a Igreja Mundial. Então é um trabalho muito importante, por isso que eu estou lá sempre nos cultos, porque a nossa obrigação é louvar a Deus. Isso é obrigação do ser humano. Sim. Porque nós somos uma criação divina, não é? Um sopro de Deus somos. De religiões, né, doutor? A gente tem que ter o Deus, né, que nos guia. Sempre. Que nos dá a força. Isso é importante, Reni, você disse. Porque... O nosso apóstolo sempre fala assim, não interessa a religião, não interessa o que a pessoa professa, basta acreditar em Deus, que ela deve ser, sim, ajudada pelo próximo. Essa é uma obrigação bíblica que nós temos, de ajudar aquele que mais necessita. Com certeza. Bom, nosso tempo está chegando ao final. Ribeiro, mais alguma consideração, alguma pergunta? Eu ia perguntar para ele e retomar aquela pergunta sobre quando o doutor Roberto falou sobre o caso dos presídios, construir presídio. Ô doutor, o que eu acho é o seguinte, que não é construir muito presídio, o que precisava era a lei ser mais severa. Se o cara pegou 30 anos, tem que cumprir 30 anos, se for 20, Exato. tem que cumprir 20 anos, que é isso que não acontece no nosso país. Então, por isso que a criminalidade aumenta, porque o cara sabe que entra hoje, amanhã ele está solto. Nós temos um pouco mais de 700 mil presos no Brasil. Então, o que o governo federal está alegando agora, que sem saidinha, as cadeias vão ficar superlotadas, tem que dar indulto, como eu falei aqui, tem que fazer perdão aí dos presos. Eu penso que tem que construir mais cadeias, e não importa, os Estados Unidos tem mais de 1,5 milhão de presos. Fazer o quê? Se nós não temos uma lei séria, temos que colocar aqueles que cumprem penas integralmente dentro do cárcere, dentro da cela. Então, é a única forma de nós mostrarmos aqueles que pensam em cometer crime, não é só o bandido à mão armada, não. Os crimes digitais, por exemplo. Eu vi uma ocorrência ontem, que uma instituição financeira perdeu 50 milhões de reais num crime digital. Então, todos os bandidos, o descolarinho branco também, aquele safado que rouba o povo com mandato político ou de qualquer outra forma também dentro do poder público, tem que ir para a cadeia também. Como eu digo aqui sempre, Ribeiro, é tolerância zero com o crime e com o criminoso. Eu vou defender isso
Se o povo me der aí a honra de ser eleito como vereador em São Paulo, vocês vão ver um delegado, o Roberto Monteiro, que não vou me aposentar, vou ficar nativo, afastado, mas brigando muito pela população, no aspecto de combater a criminalidade, colocar o bandido na cadeia e também no aspecto social, de ajudar as pessoas. Sim. Eu entendo o sofrimento das pessoas, me colocam no lugar delas e vou ser um vereador muito atuante nesse sentido também, de melhorar a vida daqueles que mais precisam. Com certeza. Bom, então era essa pergunta que eu queria fazer, é sobre o caso também, sobre o senhor como candidato, pré-candidato, e já fez a convenção, já houve a convenção? Já. É que eu também fui candidato, fui suplente, já, deputado. Convenção. Depois da convenção. Já passamos em tudo. Já tem tudo. Estou contando agora, Ribeiro, a contagem regressiva. Você vai soltar o foguete em 10, 9, 8. Então, estamos na contagem regressiva. Dia 16, sexta-feira, começa a campanha. Aí eu vou poder falar mais abertamente e tudo mais. Nós sabemos que como o tempo de rádio é meio curto, mas eu só ia perguntar ao senhor sobre alguns projetos essenciais para a nossa região aqui que tem. Eu também trabalhei como assessor do vereador 8 anos na Câmara, o Edson Simões, que foi conselheiro do Tribunal de Contas, e acompanho o trabalho de vereadores. Eu sei o que é o trabalho político. Até tenho falo aqui para alguns candidatos que vêm aqui, que ele acha que só é ser candidato e vai fazer aquilo, tudo que ele acha que tem que fazer. E na realidade não é assim, isso, né? É bem diferente. Olha, são muitos problemas de São Paulo, mas eu tenho como prioridades a questão da segurança. São Paulo, sim, pode colaborar muito. Nós temos 7.100 homens na Guarda Municipal, nós temos que passar no mínimo para 15 mil homens aqui em São Paulo, bem armados, bem treinados. Tem um candidato da esquerda aí que quer desarmar a Guarda Civil Metropolitana. É gente que não quer segurança pública e quer passar a mão na cabeça de bandido. Então propôs desarmar a Guarda Civil Metropolitana, gente de esquerda como sempre, né? Então, segurança pública, a prefeitura pode fazer muito, não só na Guarda Civil Metropolitana, mas na questão da iluminação pública, no asfaltamento das ruas, em comunidades que a polícia não tem acesso, não consegue fazer o trabalho, porque não tem acesso digno para que as pessoas se locomovam também, né, em geral. A questão da mobilidade, Ribeiro, aqui em São Paulo vai dar um nó daqui a uns anos se nós não fizermos nada para a mobilidade. Nós precisamos do VLT, que é o transporte sobre trilhos, é uma coisa que a maioria das capitais do mundo, as grandes capitais já tem, nós estamos atrasados, precisamos acelerar obras no sentido também de construção de pontes, de túneis. São Paulo, em menos de 10 anos, terá um nó na mobilidade. Não é só quem tem carro, não. É quem também anda de ônibus, de metrô, de trem, sabe do que eu estou falando. O transporte público em São Paulo é ruim. E pessoas aqui saem de São Miguel, vão trabalhar no centro de São Paulo ou onde eu moro, na zona sul de São Paulo. É uma dificuldade. Eu levei mais de 1 hora para chegar aqui de carro. Imagina se eu viesse de ônibus ou de metrô. Então, a questão da saúde, eu pergunto a quem está nos ouvindo aqui, a saúde está boa? Não está boa, tem que melhorar. Tem que ter mais aí sentimento de humanidade junto às pessoas que sofrem aí numa fila de um exame, numa fila de uma consulta especializada. A questão da educação vai mal aqui em São Paulo também, não por culpa desse ou daquele prefeito, porque o princípio é ruim. Nós temos aqui no 2º grau, que é o antigo colegial, termina, a pessoa não tem uma profissão. O que você faz? Sou formado no colegial, 2º grau. Não perguntei isso. O que você sabe fazer? Né? Nada. Não sabe nem fazer nada. Aí tem aqueles que fazem faculdade, né? Que fazem cursos aí, como o meu, que eu fiz formado em Direito em 1983. Fala, tá, você fez Direito, você consegue passar na OAB? Não consigo passar na OAB. Bom, o que você sabe fazer então? Para eu te contratar, para eu te dar um emprego, etc. Não sei fazer nada. Então nós temos que ter cursos profissionalizantes. Exatamente. No 2º grau, a pessoa tem que ter uma profissão, tem que saber, quer ver, mas o quê? O que eu vou fazer? Quer ver uma área que faltam profissionais, a área de tecnologia da informação, de TI. Olha nosso técnico aqui mexendo em tudo, falta. E outras profissões também, se você procurar aí um ferramenteiro, um torneiro mecânico capacitado, não acha, Reni, não acha. Então nós temos um ensino falho no Brasil, onde há também
total desrespeito à figura do professor, da professora, que ganha pouco e ainda é maltratado pelos alunos. Nós temos que valorizar a família também, os princípios da família. Eu sempre falo que nós temos que fortalecer a fé, a família, os bons princípios que foram deixados de lado também. Nas Olimpíadas teve a Santa Ceia lá, que foi desvirtuada, com falta de respeito. Não sou contra ninguém não, mas tem que respeitar também a fé daqueles que acreditam. E também, por último, nós temos que pensar em fazer com que a população se una para pleitear aquilo que ela necessita. Tem a voz, e quem dá voz à população são aqueles que são eleitos. Hoje no Estadão, no jornal Estadão, está lá que o PCC está investindo forte para eleger vereadores e também eleger prefeitos aqui no Brasil e no estado de São Paulo principalmente. Então veja, o crime organizado está se organizando para eleger os representantes e a sociedade está calada, sofrendo com criminoso e com crime. Então nós precisamos saber em quem votar também, viu? Não votar aí porque faz graça na internet, não votar porque faz palhaçada, não é isso não. Aqueles que são comprometidos com o povo, com a segurança pública, com a fé, com a família, com o desenvolvimento do país, de São Paulo especialmente, é que merecem o nosso voto, aqueles que são verdadeiros. Exato. Eu me considero uma pessoa verdadeira e firme. Comigo é sim, sim, não, não, e não esqueça, tolerância zero contra o crime e o criminoso. Com certeza. Ribeiro, mais alguma? Não, tá certo. Falei demais até já. Não, mas eu me empolgo na defesa das pessoas. Mas é assim, doutora, olha, o nosso bate-papo aqui hoje foi bem aproveitável e esperamos que o senhor esteja aqui mais outras vezes, não é? Porque a gente sabe como é importante a segurança. E a Zona Leste social, é importantíssima em São Paulo. Entendeu? Olha, eu fiquei sabendo pelo Edson que vocês convidaram, eu não vou dizer nomes aqui, obviamente, vocês convidaram um delegado de polícia que é deputado e não veio, né, que não compareceu. Quero dizer o seguinte, que eu sempre estarei à disposição aqui quando for convidado. Eu tenho obrigação como delegado de polícia de prestar contas à população que paga meu salário. É assim que funciona, funcionário público, quem paga é o povo. Essa é a verdade. Por isso que eu tenho o apelido de delegado do povo também. Então, mesmo que eleito, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar e a população vai reconhecer o meu trabalho. Eu estarei na Câmara Municipal o ano que vem, estarei aqui também, prestando contas, que é a minha obrigação como delegado de polícia e depois como vereador, com a graça de Deus e o apoio aqui da população de São Paulo. Estarei sentado com vocês aqui, prestando contas e deixando também aqui meus contatos, minhas redes sociais, para as pessoas me cobrarem que eu tenho um compromisso de bem atender aqui a população de São Paulo. Que ótimo, doutor. A gente... sim, bem lembrado aqui, ó. Ligeirinho, né? Rápido, né? Por isso que é ligeirinho. Tinha até esquecido. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, delegado Roberto Monteiro. Vou repetir, delegado Roberto Monteiro, um homem do povo, um servidor do povo. Por isso, podem contar comigo que aqui tem seriedade, aqui é sim, sim, não, não e tolerância zero. Com certeza. A gente agradece, doutor, e a gente se deixa de portas abertas em nome da direção aqui. Claro que, embora uma coisa ou outra, mas a gente sempre deixa o caminho aberto para participar dessas reuniões, desses debates, que é muito produtivo, muito bom. Aqui, principalmente para a nossa região de São Miguel Paulista, que é uma região carente. Sofrida, né? Sofrida, e a gente sabe que muita gente precisa dessas informações. Muita gente precisa. E abrir o olho de muita gente, né? Que, de fato, né, não tem um certo conhecimento, mas aqui a gente tem a rádio, a gente divulga, fala, tem reuniões importantes, temos debate, temos entrevista, né, Ribeiro? E a gente aqui sempre traz... em primeira mão sempre esses fatos. Muito obrigado mais uma vez e vamos finalizando, né, Igor? Daqui a pouco eu volto com mais participações aí e comentando os assuntos até o meio-dia. Eu agradeço, viu, Reni, Ribeiro, Edson, Igor, pela oportunidade, estarei sempre presente assim que vocês me chamarem. Um abraço forte a todos e todas que acompanharam essa entrevista aqui do delegado Roberto Monteiro. Obrigado também. Deus. Obrigado, Edson. Obrigado a todos. Programa da Manhã.